Você já deve ter se deparado com diversas situações onde você precisou contabilizar a quantidade de recursos que você tem dentro de um Resource Group, dentro de uma subscription do Azure, e teve dificuldade para buscar essa informação. Eu vou mostrar para você duas formas das minhas preferidas para você manter o seu ambiente do Azure inventariado e ter um controle total sobre tudo que está acontecendo dentro do seu ambiente. Para você que está chegando agora no canal, não me conhece, eu sou Rafael Andrade, sou arquiteto em soluções de nuvem, sou Microsoft MVP na categoria de Azure e toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo novo para poder te ajudar a alavancar a sua carreira de cloud. Se você está chegando agora, clica no botão que está aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que a gente posta semanalmente. Indo para o nosso assunto, hoje eu vou falar sobre como você inventariar o seu ambiente de Azure. Inventariar um ambiente, ele é muito importante, primeiramente para que você tenha um controle de tudo que está acontecendo na sua subscription ou conjunto de subscriptions, tudo que você está rodando, o tipo de recursos que você tem deployados dentro do seu ambiente. E o segundo ponto, não menos importante, para que você tenha um controle de custos. Você deve ter ouvido falar muito nos últimos tempos sobre FinOps. E quando a gente está falando de FinOps, é uma cultura de como você conseguir otimizar os seus gastos trabalhando com um determinado tipo de cloud, aqui no nosso caso, Azure. E para que você atinja alguns dos requisitos de FinOps, inventariar o seu ambiente é um dos mais importantes, porque somente a partir do momento que você consegue visualizar tudo aquilo que existe no seu ambiente é que você vai conseguir entender se realmente tudo aquilo ali precisa existir, se pode ser redimensionado ou se você pode simplesmente desalocar esses recursos e parar de consumir. É muito comum na nuvem, pela facilidade que a gente tem de fazer o deploy, de criar novos recursos, também esquecer de deletar recurso, esquecer de desalocar recurso e eles acabarem estando na sua subscription e consumindo do seu dinheiro, do seu custo mensal que você disponibiliza para trabalhar com recursos em cloud. Então, inventariar o ambiente, ter uma percepção de tudo aquilo que está rodando é a melhor maneira para que a gente possa otimizar os custos. Trabalhando com consultoria, muitos projetos e demandas que a gente pega é validar o ambiente do cliente e entender aquilo que pode ser reduzido, né? Ou como que a gente pode melhorar a utilização. Porque custo, a gente sabe que é um dos itens mandatórios em qualquer tipo de projeto. E a gente utiliza algumas ferramentas para conseguir ter uma percepção do ambiente do cliente. A minha favorita para utilização é um projeto que foi desenvolvido, né? Ele não é exclusivamente da Microsoft, mas hoje ele está, por exemplo, dentro de um repositório no GitHub da Microsoft, porque ele foi desenvolvido por engenheiros que trabalham na Microsoft, mas está aberto para a comunidade. É o ARI, ou seja, o Azure Resource Inventory. Essa é a minha ferramenta predileta, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Estou deixando todos os links, todos os scripts que eu vou utilizar nessa aula aqui na descrição desse vídeo. Então aqui eu estou dentro do GitHub, tá? Dentro do Azure Resource Inventory. Então é um projeto que foi desenvolvido por alguns engenheiros da Microsoft, excepcional, é o que a gente utiliza muito em projetos, em consultorias desse tipo que a gente chama de advisor, que é você olhar para o ambiente do cliente e tentar entender pontos que podem ser melhorados em relação à utilização e ao seu consumo. Ele roda no modelo de CLI, Azure, né, o Azure CLI, que a gente chama, Command Line Interface. Você pode rodar ele dentro do PowerShell e ele vai trazer algumas informações muito preciosas. Estão vendo aqui essa tabela de Excel que ele está trazendo aqui é parte do inventário que ele vai trazer. Ele cria um dashboard com os principais elementos que você está utilizando. Aqui na esquerda ele vai criar um reporte simplificado e o mais bacana é que ele vai criar abas dentro do Excel para cada um dos principais elementos que ele faz o monitoramento. Ou seja, a partir do momento que você executa esse script, você vai conseguir ter uma visão ampla e muito bem detalhada sobre tudo que está sendo executado no seu ambiente. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Que é um dos principais pontos que a gente consegue reduzir custo quando a gente está fazendo esse trabalho que a gente chama de advisor. Você vai no ambiente do cliente, a partir do momento que você roda uma ferramenta dessas,
eu posso garantir para você que talvez 90% dos ambientes que ainda não estão na cultura de controle, como a cultura de FinOps, você vai encontrar discos que estão que não estão atachados a nenhuma máquina, tá? Ou seja, discos que você em determinado momento criou uma máquina virtual, deletou a máquina virtual e não deletou o disco junto, e esse disco está lá cobrando, né? Todo mês o disco está lá, não tem utilidade nenhuma porque ele está desatachado, ele não está conectado em nenhuma máquina virtual, simplesmente ele foi esquecido e ele está trazendo uma cobrança. Em muitos cenários a gente simplesmente roda esse recurso, a gente valida esses discos e às vezes a gente encontra 10, 15, 20 discos premium que vão gerar uma economia de mais de $1.000 por mês, num simples fato de você validar de uma forma consolidada. Indo mais além, a gente tem uma parte de diagrama. Essa parte ela é uma parte que ela ainda não está muito bem, digamos assim, trabalhada, né? O script é excepcional, um trabalho muito legal e ainda gratuito. A gente não tem do que reclamar. Mas o ponto da parte do inventário, ele está sendo mais utilizado hoje em cima do Dryo, que é uma ferramenta para você gerar aí os seus desenhos de arquiteturas gratuitamente. Vou deixar o link para quem não conhece aqui também na descrição do vídeo. Ele faz um inventário, mas esse inventário ainda está pequeno, ele não está trazendo todos os recursos, tá? Então é um inventário que, na parte do diagrama, ele não está trazendo ainda uma estrutura completa para a gente. Não vai listar todas as máquinas, todas as VNets, ele está um desenho bem simplificado, certo? Mas a gente pode importar isso gratuitamente. Aqui nessa terceira parte, Resource Type, ele vai mostrar todos os tipos de recurso do Azure, o nome do provider do recurso dentro do Azure e o tipo de recurso que ele consegue inventariar. Então, os principais recursos que você utiliza, eu tenho certeza que ele vai estar buscando, tá? Então, toda a lista de recursos. Se, por um acaso, você rodar o Resource Inventory e não encontrar algum tipo de recurso mapeado, você confere nessa lista que está aqui e valida se ele realmente já está disponível. Mas eu posso garantir para vocês que os principais vai ser difícil você rodar o inventory e não encontrar algum recurso, tá? Algumas features que ele traz, muito importantes. A cota, né? Então, isso é super importante a gente saber. A gente já tem o conhecimento que o Azure tem cotas dependendo do tipo de subscription. Exemplo bem simples. Uma subscription trial, ela tem uma cota de 4 vCPUs por região. Então, quando a gente usa o atributo de cota, né, ele vai dizer quanto da cota você está usando e qual é a sua cota. Cada subscription tem uma cota segmentada. Se você tem uma subscription trial, tem um limite de cota. Se você tem um MSDN, outro limite de cota. Se você tem um pay-as-you-go, outra cota. Então, e tudo isso pode ser ajustado. Tirando o trial, que a gente não pode abrir uma solicitação de chamado para aumentar essa cota, as outras subscriptions, sim, a gente pode trazer a cota. Você pode rodar ele com o Service Principal. A gente pode escanear os módulos de repositório online, caso você tenha essa necessidade. No primeiro momento não vejo. E você também tem o atributo de trocar o environment do Azure, ou seja, dependendo de onde você está rodando, se é num Azure modelo público, se é governamental, seja lá onde for, você pode mudar esse environment. O que a gente tem aqui? Testes dos próprios desenvolvedores do script, como que ele está rodando em cada sistema operacional. E aqui a gente está falando do sistema operacional da minha máquina, né? Aonde eu vou executar. Aonde todos os testes estão 100% funcionando, a gente tem o Windows, né? Os testes rodam, a gente tem suporte para o Dryo, para o diagrama e também para comentários, os melhores resultados. No Mac, funcionou todos os testes, porém ele não suporta o Dryo e isso acontece também tanto para Linux e se você for rodar em Cloud Shell. Eu recomendo que você execute localmente na sua máquina, tá? Para isso a gente tem alguns requisitos. Aqui são detalhes de versões que são utilizadas, ou seja, versão de Windows, né, a partir da versão 10. Eu já testei na versão 10 e na versão 11, que são sistemas operacionais que eu já usei na minha máquina enquanto utilizei esse script. Você tem que ter o PowerShell, né, uma versão de PowerShell instalada. Quem tem o Windows 10 e o Windows 11 já vai estar nessa versão de PowerShell. Ele vai disponibilizar aqui para que a gente importe um módulo específico, que é o Import Excel, que vai ser o que faz com que, com esse módulo, todo o resultado do script seja adicionado automaticamente dentro do Excel. Então, isso aqui é um módulo desenvolvido à parte, que a gente tem que importar ele também. Tem que ter a versão do Azure CLI, e quando você rodar o CLI, automaticamente ele vai baixar duas extensões. Aqui é o Account e também o CLI Resource Graph. Aqui ele traz os requisitos para a gente. Então, primeiramente, você precisa instalar esse Import Excel. Como eu falei, é um módulo desenvolvido à parte para que você consiga
extrair as informações do PowerShell, né, do CLI, e já jogar elas para dentro do Excel. Sem isso aqui, você não vai conseguir jogar esse tipo de módulo. Esse módulo a gente pode instalar ele diretamente via linha de comando. O Azure CLI é importantíssimo que você tenha na sua máquina. Se você trabalha com Azure, tem que ter o Azure CLI. Tá? Então você pode vir aqui e instalar no seu sistema operacional. Se você quer rodar no Windows, por exemplo, simplesmente você pode vir aqui e baixar o MSI, é a instalação Next Finish, né? Para que você execute o Azure CLI. E aí essas duas extensões, você não precisa instalá-las manualmente, tá? Elas vão ser instaladas conforme o script peça para executar algumas dessas extensões, ele já vai automaticamente baixar e instalar. Alguns warnings que ele pode nos entregar aqui, né? Dependendo se você não está com a versão de PowerShell requerida, se você está rodando no Cloud Shell, que é o PowerShell dentro do Azure, eu não recomendo que você execute lá, porque local você vai aproveitar o máximo possível desse script que é excepcional. Quando a gente vai rodar o script, né, a gente tem que fazer o download, extrair o diretório, acessar o diretório e aí sim a gente vai executar. Ele é um PS1, onde a gente pode passar alguns atributos. Que atributos são esses, tá? No caso, no meu tenant, se você tem vários tenants com a conta que você vai logar, ele vai pedir para que execute um AZ Login, primeiramente, é importante que você passe o Tenant ID. Né? Então, você vai lá no portal do Azure, dentro aqui do Azure Active Directory, e você vai pegar o seu Tenant ID, ok? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ter um cuidado. No meu caso, a minha conta de usuário, que eu vou logar, ela tem acesso a vários tenants, então eu tenho que passar o Tenant ID para garantir que eu vou inventariar aquele ambiente exclusivo. Você pode colocar um include tags, que ele vai trazer algumas informações sobre tag, o menos diagram, que ele vai formar aquele diagrama para você. Como eu falei, o diagrama ainda é algo que não está inventariando 100%. Menos security center vai gerar vários insights sobre segurança e o menos cota usage, ele vai trazer aqui uma estimativa de quanto você está usando da cota e qual o limite da sua cota. Seguindo, ele vai rodar esse scan, o ambiente, esse script. Ele vai variar dependendo da quantidade de recursos que você tenha e a quantidade de atributos que você está colocando. Quanto mais recursos você colocar, né, quanto maior for o seu ambiente, mais tempo ele vai levar para rodar. Isso é absolutamente normal. Assim que ele executar, automaticamente ele vai criar dentro do disco C da sua máquina um diretório chamado Azure Resource Inventory. E aí ele vai trazer a informação do Excel, que é padrão. Aqui ele mostrava o Visio, ele não está inventariando muito bem o Visio, ele coloca isso aqui na descrição, mas se você colocar o diagrama, ele vai trazer um arquivo para você importar dentro do Drywall. Okay? Aqui tem os contatos dos autores, né? Aqui o Cláudio Merola e também o Renato Gregório, né? Que são engenheiros aqui Microsoft, inclusive o Cláudio deixa aqui o e-mail de contato, que são os desenvolvedores desse script. Ok, como é que a gente vai executar isso aqui? Tá? Vamos lá em cima, no Start, aqui onde a gente tem o código, a gente vai fazer um download do zip desse código. Tá? Então ele vai baixar aqui dentro da minha pasta Downloads, a gente vai extrair o conteúdo. Tá? Eu vou extrair aqui direto, eu já tenho ele extraído, eu já utilizo ele, mas eu vou jogar ele aqui dentro da minha pasta zip. Então aqui está a minha pasta. Eu preciso acessá-la via PowerShell, ok? Então eu vou abrir aqui, como eu estou com o Windows 11, eu vou abrir o terminal como administrador, importante, abram o terminal ou o PowerShell como administrador, se quer usar o VS Code também pode. E eu vou entrar dentro da pasta onde eu fiz a extração. Tá aqui a pasta, vou dar um ls, tá toda a estrutura aqui para mim. O comando que a gente vai chamar é esse cara aqui, tá? Azure Resource Inventory PS1. É o PowerShell que vai executar todos os elementos que a gente precisa, certo? Então aqui eu vou chamar, vou dar um AZ, vou dar um tab, ele já chamou o recurso, e eu vou copiar aqui o comando que eu deixei já pronto, o restante do comando, que basicamente o que é? O meu Tenant ID, estou passando o atributo que eu quero, o diagrama, quero que ele rode a parte de Security Center e também quero que ele traga a cota, ou seja, ele vai rodar de uma forma bem completa. Eu vou rodar ele aqui a primeira vez. Antes que eu execute ele como um todo, eu vou abrir uma segunda guia aqui. É importante que para você não tomar erro na execução do PowerShell,
você dê um get execution policy, tá? Se você tiver com a política de que ele vai rodar tudo que for assinado, all assign, ele vai dar erro, tá? Então, se você tiver o erro na execução do PowerShell quanto à política, execute esse comando aqui, tá? Set execution policy unrestricted. Aí ele vai rodar qualquer tipo de comando PowerShell. Executou isso, fecha o PowerShell, abre novamente e aí depois você vai executar o comando, tá? Senão ele vai ficar dando erro de policy. Passada essa parte da policy, eu vou mandar que ele execute. Ele vai perguntar, dizendo que não é um script confiável, porque ele não está assinado, e eu vou dar um R para que ele execute uma vez, que é o que a gente precisa. E aí, ele vai baixar aquelas duas extensões, como eu falei, é automático, tá? E ele vai fazer a execução. Vai me pedir uma conta logada, eu vou dizer que eu quero logar com essa conta aqui, e aí ele vai seguir para execução. Um ponto super importante, que eu até esqueci de comentar, né? A gente tem que instalar, né? Eu comentei na verdade, mas eu não fiz aqui porque eu já tenho. Você tem que rodar esse comando aqui no início, tá? Você precisa ter esse requisito aqui instalado, install model import Excel. Eu já tenho isso, então para mim já estava ok, mas você que vai rodar pela primeira vez, é importante que você instale esse módulo, tá? Install import Excel. Como eu já tenho, ele já está lá executando, tá? Rodando todo o processo de coleta, e aqui ele vai dando uma porcentagem daquilo que ele está executando. Quanto maior for seu ambiente, quanto maior a quantidade de recursos que você tem, mais tempo ele vai levar. Vocês viram que para mim aqui ele levou basicamente 0,87 minutos, então levou menos de 1 minuto para rodar como um todo. Ele descobriu que eu tenho 161 recursos, ele me trouxe de Advisor 66 insights, e voltado para Secure Advisor, 55 insights, tá? Então eu tenho bastante informação. Aonde que ele salvou o Excel? Já colocou o caminho aqui, dentro da pasta Resource Inventory. Eu vou abrir essa pasta aqui, dentro do meu disco C eu já tenho essa parte Resource Inventory. Olha que legal. Esse ponto é um ponto importante. Toda vez que você executa, ele vai gerar um arquivo, um diagrama novo, com o nome, né, do arquivo, com a data e aqui o horário que ele está rodando. Isso é legal para que você tenha um histórico, né? Daqui a um pouco você vai pegar desde quando o recurso tal que está lá consumindo foi criado. Você consegue vir aqui e pegar mais ou menos um histórico a partir daquela data. Eu vou pegar aqui por data de modificação, que são os meus dois que eu estou rodando agora, tá? Que eu estou rodando exatamente hoje aqui que eu estou gravando esse vídeo para o canal, dia 29/3/2023. Vou abrir primeiro aqui o Resource Inventory, que é a nossa parte mais interessante. Olha que legal o Excel que ele rodou aqui, que ele criou para a gente, tá? Então, o que ele trouxe aqui para mim? A data que eu rodei, o tempo que ele levou, quem foi o usuário que executou e o ambiente que ele rodou, para saber se eu rodei no PowerShell ou no Cloud Shell, né? Dependendo do ambiente que você roda, vai trazer mais ou menos informações. Aqui ele traz um inventário resumido para mim, dizendo que eu tenho 23 discos, a cota que eu estou usando, 17 itens de cota, 14 máquinas virtuais, 13 storage accounts, 10 IPs públicos, 8 Network Security Group, 7 Virtual Networks, 3 Peerings, 3 Private DNS, aqui parte de AVD, Roundtable, e seja lá o que ele tem aqui. Então ele listou todos os elementos. O que ele trouxe de Advisor? Alguns insights aqui para mim. Mas, Rafa, fica difícil de coletar a informação por aqui. Não, isso é só um dashboard. A informação aberta, detalhada, cada abinha que ele tem aqui embaixo é onde ele vai trazer, tá? Recursos por subscription, 161 recursos. Storage account, 85% dos meus storages estão como standard, 15% como premium. As cotas que eu estou utilizando em cada região. Olha as minhas máquinas por tamanho, né? Eu tenho aqui 3 máquinas D2SV3 e aqui eu tenho 11 máquinas B2S. Um inventário aqui dos meus recursos e aqui eu tenho uma forma bem visual, bem gráfica. Máquina, VM por sistema operacional, 86% das VMs são Windows, 14 Linux. O que eu tenho? De Advisor, 27 insights classificadas como média e 39 como alto. Então são itens que eu preciso olhar. Máquinas que estão com boot agnostic. Então, um item bem legal aqui, né? Localização também, onde que estão os meus recursos, onde eu consigo olhar de forma consolidada. Vamos às informações mais importantes, né? Todas as informações aqui, na verdade, são importantes, mas vamos adentrar aqui alguns pontos mais específicos. Advisor, que é uma das partes mais importantes para você inventariar o seu ambiente.
a gente tem algumas categorias, tá? De custo, de alta disponibilidade, de excelência operacional e de segurança. Vamos dizer que eu estou fazendo um trabalho de advisor focado em custo. Eu preciso validar se o cliente está usando os recursos de uma forma otimizada. Então, eu vou filtrar por cost e olha o que ele já está me dizendo. Você tem discos que não estão atachados a uma VM mais de 30 dias. Olha só, eu já peguei aqui que eu tenho aqui 7 discos, tá? Então ele já me diz qual resource group que é disco, o nome do disco, o impacto que ele está tendo para o custo, que é um impacto médio. Então já entendi. Aqui ele não me trouxe um saving, porque ele não calculou isso para mim. Mas eu tenho aqui, né, basicamente 7 discos. Né? A gente consegue depois ter uma estimativa de custo relativo a isso. Eu posso ir lá na calculadora do Azure, depois que eu pegar o tipo desse disco, se é um disco premium, o tamanho desse disco, mas ele já está me trazendo os insights. Aqui no Advisor são simplesmente insights. Ok, eu quero trazer insights agora. Vamos dizer que o meu foco agora não seja mais custo, seja segurança. Olha a quantidade de itens que ele trouxe de segurança. E aí ele está me classificando como alto, porque segurança geralmente vai ser alto. Está me dizendo que eu tenho recursos que mais de um owner da minha assinatura. Claro que nem todos esses elementos que ele está trazendo aqui eu preciso tratar. Né? Alguns elementos eu posso dizer, não, isso aqui realmente é um risco que eu tenho que ter muitas pessoas como owner na subscription. Tá tudo certo, faz parte do meu ambiente. Mas eu já tenho uma visualização total aqui. Né? Máquinas que podem estar vulneráveis. Aqui, olha só, portas que estão abertas no NSG, isso é importante. Se eu estou com Log Analytics habilitado, se eu estou com o meu client de Endpoint Protection, né? Um cliente de antivírus instalado na máquina, não tem, é um risco alto. Então tem uma série de fatores aqui que podem estar impactando. Vou deixar todos aqui listados. Tenho itens aqui de alta disponibilidade. Se eu estou usando um NAT Gateway para saída de navegação de internet dessas máquinas, né? Excelência operacional, né? Mudar aqui os baselines de acordo com alertas de backup. Eu tenho uma série de fatores aqui que podem me ajudar, tá? Então já consigo, se eu estou validando diretamente em custo, aqui eu já começo a ter insights. Security Center, olha o que eu posso trazer de segurança, olha a série de fatores que ele trouxe voltados para a segurança, tá? Principalmente das minhas máquinas virtuais com recomendações. Da onde que ele pega isso, Rafa? Isso é importante mostrar para vocês da onde que ele está listando esses elementos, tá? Então deixa eu pegar aqui a minha subscription aqui do Azure, de onde que eu vou buscar essa informação. Aqui na minha subscription, a gente tem um advisor e ele busca exatamente essas informações do advisor. Então, se você quiser depois buscar uma informação mais completa, você pode vir aqui e trazer alguns elementos, tá? De acordo com a categoria de recomendações. É exatamente o que ele me disse, que eu tenho discos que podem estar impactando, 7 discos. Então, é a partir daqui que ele vai trazer exatamente essa informação. Na parte de security, eu tenho todas as informações, inclusive através de cada um desses elementos que eu clicar aqui, ele pode me trazer, né, como que eu posso resolver esse impacto. A descrição, os itens que são afetados, se eu tenho alguma remediação, tenho, habilitar a criptografia do disco, tá? Só para que vocês entendam, não é uma aula sobre advisor, mas para vocês entenderem de onde ele está coletando. E agora, beleza, eu vi que ele tinha aqueles discos, né? Olha só, aonde que estão esses discos? Estão aqui. Né? Então eu tenho 7 discos que não estão atachados. Galera, isso aqui acontece muito em ambientes de produção. A gente roda essa ferramenta e a partir daqui a gente consegue ver muito consumo. E olha só que interessante. Todos os discos que não estão atachados são discos premium de 128 GB. Então, por exemplo, se eu quero ter uma estimativa, né? Claro que se eu estou fazendo esse trabalho, eu vou lá no Azure Calculator. E aí o que eu vou trazer? Uma estimativa. Olha, eu tenho 7 discos que não estão trabalhando. Então, posso vir aqui por disk, né, storage account, por exemplo, e aqui eu vou pegar o viés somente desse tipo de disco. Que tipo de disco que é que eu estou trabalhando? É um disco gerenciado. Qual é o padrão do disco? É um disco premium. Qual que é o tamanho do disco? É um disco de 120 GB aqui, 128. Olha o custo que eu tenho. Eu estou tendo 7 discos, tá? $191 por mês, tá?
$191 por mês que eu estou gastando, tá? Nesses 7 discos aqui que estão trabalhando. Tá? Então, isso é um custo, tá dando em reais já aqui, tá, pessoal? 127. Então, a gente já começa a validar o custo que eu vou ter com cada um desses discos. Tá? Dependendo da versão do disco que a gente está rodando, ele já me trouxe aqui, então, um valor, né? Aqui eu coloquei um disco de 32 GB, aqui, tá, pessoal? P10. Eu vi que estava muito barato o valor. Olha só, já mudou de figura. Esses 7 discos, do jeito que eles estão aqui, para mim, na minha subscription, por mês, eles vão estar valendo R$716. Ou seja, é um valor que eu estou pagando de graça. Eu estou desperdiçando esse valor. Então, a partir daqui, eu já começo a ter uma ideia de onde eu posso reduzir. Se eu não mexesse em mais nada, a partir daqui, eu já sei que eu estou pagando R$700 por mês que eu não precisaria pagar. Aí você vai para a parte de máquinas virtuais. Nem todos os clientes utilizam, por exemplo, o benefício híbrido, mas ele já começa a mostrar para mim todos os detalhes das máquinas virtuais. Todos os detalhes especificamente. Você vai correndo aqui e ele traz tudo que você tem de máquina virtual. Tá? Tipo de disco que está usando, se está alocada, se está desalocada, todos esses elementos. O que acontece aqui? Você lembra que aqui na parte do disco, eu tive 7 discos que não estavam atachados, ou seja, não tem nenhum tipo de utilização. Mas quando você vem aqui, você já valida que a gente tem máquinas, certo? Que estão desalocadas. Todas essas máquinas desalocadas têm disco. A máquina está parada, mas o disco continua consumindo. Então aqui, máquinas desalocadas, eu tenho mais o que aqui? Mais 7 discos que estão parados, porque a máquina está desalocada. Se a máquina passa o dia inteiro desalocada, né, eu estou pagando. Então aqui, na verdade, eu tenho mais máquinas. Eu tenho 11 máquinas desalocadas. 7 discos premium e mais aqui discos standard. Aí eu tenho que chegar para o cliente. Olha essas máquinas aqui que estão desalocadas. Ah, não, isso a gente usou para teste e desligou. Galera, já dobra esse valor, né? A gente já vai ter lá quase R$2.000, talvez, que pudessem ser liberados. Não, essa máquina está desalocada, mas eu vou ligá-la de novo. Beleza, tá? Aí tudo bem. Mas, será que você não pode ativar um benefício híbrido para essas máquinas, né? E aí você vai pagar, dependendo de como for, benefício híbrido de 1 ou 3 anos, você vai pagar aí 30% do valor. Então já tem um custo bem considerável. Então já chega para o cliente e já valida isso. Storage Account, olha que importante, tá? Eu tenho informações de lista do Storage Account, região que está, o tipo de Storage Account, se tem que ser Premium, se tem que ser Standard. Olha a informação de segurança. Se eu estou com acesso ao blob público, né? E isso aqui é o mais importante de tudo, tá, pessoal? Fiz questão de deixar isso para mostrar para vocês. Eu tenho 3 storage accounts que estão com TLS 1.0. Isso aqui é uma falha crítica de segurança. Você tem que habilitar pelo menos 1.2. Tá? E aqui você consegue ver o que você tem, se é blob, se é file share, o tipo de elemento que você está usando, o tier que você está usando, se está como hot, se está como cool, se está como archiving, aonde que você está utilizando. Inclusive tem até as URLs do serviço que você está usando tudo aqui. Tá? Então, excepcional. Virtual Network, o tipo de VNet que você está usando, address space para você fazer um mapeamento de rede e entender quais são os address spaces que você já está usando dentro do seu ambiente. Mais uma informação importante para custo, IP público. Olha o que a gente tem aqui de IP público. Todos os meus IPs públicos estão em uso, mas o mesmo fator que eu falei do disco, eu posso chegar aqui com vários IPs públicos que estão em desuso, que não estão conectados a nenhuma interface de rede ou nenhum serviço. E aí você já vai para a calculadora e já traz mais um elemento que você pode reduzir o custo do seu cliente. Network Security Group, com as regras, você já consegue de cara entender aqui. Tem alguma regra que pode causar um problema de segurança? Tenho várias, né? Todas essas regras estão liberando portas de gerenciamento 3389 ou 22. E o pior aqui, né? Origem e destino, liberando geral. Então já é um ponto crítico. Peering, para você fazer uma documentação de rede. Private DNS. AVD, se você tem recursos de AVD, host pool do seu AVD. Aqui a gente tem vários elementos, runbooks, workspace dentro da estrutura de Azure Virtual Desktop também, Pickover Service Vault, zonas de DNS pública, né? Route Table, mais para você fazer um inventário e nem tanto a questão de custo. Isso é importante, né? Se você tem
Virtual Network Gateway, né, que tá... Aqui, na verdade, só está falando do connection, se você tem uma VPN. E olha que legal, cota utilizada. Isso é muito legal e você tem que estar sempre validando isso. Por quê? A minha cota de vCPUs ela é grande por região, né? 344 para minha subscription. Disponíveis, o meu limite é 350. Mas para cenários muito grandes, daqui um pouco você pode ter uma necessidade de escalar máquinas e você não tem mais cota disponível. Até você abrir um chamado e ser atendido, pode ser que você tenha algum problema no seu workload, que você tenha que atender com velocidade e não consegue criar recurso por conta da cota. Aqui sim, Virtual Network Gateway é um item que você tem que inventariar com frequência. Por quê? Daqui um pouco alguém foi lá, fez deploy de um Virtual Network Gateway, e Virtual Network Gateway é caro, né? Mais de R$500 pelo menos por mês. E pode estar lá parado e você não está utilizando, né? Isso aqui é para a gente criar uma VPN, então tem que estar sempre ligado também. E aqui os itens dentro da sua subscription. Todo o inventário que ele fez para a gente. Muito bacana, né? Vamos para o segundo elemento aqui, para a gente finalizar o nosso inventário. Deixa eu voltar para a minha pasta lá onde ele gerou os meus recursos, que é o diagrama. Como eu falei para vocês, eu vou abrir aqui o Drywall. Deixei o link aí para vocês do Drywall também na descrição do vídeo. Você pode abrir ele online. Então eu vou abrir um diagrama existente. Já trouxe aqui o Resource Inventory, que era a pasta que eu tinha navegado. Vou pegar por data de modificação o que ele gerou agora, tá? Essa parte ainda precisa ser bastante aperfeiçoada. Notem que eu tenho muitos recursos ali dentro, mas o que ele trouxe para mim? Um Local Network Gateway, que está linkando com o ambiente on-premise, que eu tenho um Connection, que eu tenho um Virtual Network Gateway, uma VNet, eu tenho várias VNets, mas ele listou somente essa, tá? Então, foi só o que ele trouxe aqui de recurso, não listou outros recursos, listou aqui a subnet que eu tenho. Ele pegou basicamente a minha estrutura mais voltada para o Virtual Network Gateway, VNet Azure, o Virtual Network Gateway, Gateway de subnet e algumas subnets que eu tenho aqui com Private Endpoint. Então, aqui ainda a gente não dá para utilizar 100% esse inventário que ele traz aqui para nós. Traz mais aqui um elemento de monitoramento aqui, de public IP, e aqui ele linka a minha subscription, mas aqui a gente não conseguiu ter muitos elementos, tá? Mas, para tudo que ele faz, vale muito a pena, tá, pessoal? Então, no meu ponto de vista, é a melhor ferramenta gratuita que a gente tem para trabalhar. Existem outras. Dentro do próprio Azure, a gente pode trabalhar com algumas coisas um pouco mais real-time, dependendo da necessidade que você tenha, tá? Então, a gente tem um cara chamado Resource Graph, tá? Resource Graph Explorer. O que é o Resource Graph Explorer? Ele é basicamente uma forma da gente conseguir fazer queries KQL, Custom Query Language, tá? Onde a gente consegue buscar informações em cima do Resource Graph. Então, a partir daqui, ele tem todos os recursos do Azure por categoria. Aqui no Get Started, eu tenho alguns exemplos de query, né? Por exemplo, eu quero contar os meus recursos. Eu clico aqui em Open Query e ele me traz um exemplo. Posso dar um Run Query e ele vai me trazer a quantidade de recursos que eu tenho aqui. Para alguns resultados, eu consigo trabalhar no formato de charts, por exemplo, por bar, se eu quero trabalhar no formato de Dunnett, como ele coloca aqui, ou de map. Como é um resultado de uma linha, ele não vai me trazer muitas informações. Eu só quero saber quantos recursos eu tenho dentro da minha subscription atual. 158 recursos, tá? Eu posso salvar essas queries, né? Colocar aqui total de recursos, por exemplo, tá? Posso deixar como uma query privada ou compartilhar. E eu posso dar um save. E eu posso pinar isso num dashboard, tá? Nesses dashboards que abrem aqui. Tá? Então eu posso pinar isso dentro de um dashboard. Vou dizer que eu pinei, vai estar lá dentro do dash. Depois eu vou mostrar isso. Eu vou deixar para vocês algumas queries que vocês podem utilizar. Galera, dá para montar um super dashboard de monitoramento. Qual que é o ponto legal de utilizar por aqui? É mais difícil da gente criar as queries KQL. Vai exigir um trabalho aí um pouco em cima do desenvolvimento delas, mas isso é real time. Se aumentar o número de recursos, eu não preciso estar executando novamente, tá? É uma query que ela vai ficar real time pra gente. Vou pegar aqui, por exemplo, uma query que vai pegar esse mesmo elemento que é os meus recursos, mas eu quero que ele me sumarize isso, que ele me traga por tipo de recurso, tá? Então, olha lá, 23 discos, 19 placas de rede, 14 máquinas virtuais, 13 storage accounts. E eu pedi para ele listar os 10 principais. Agora aqui eu posso ir no Charts, por exemplo, e ele vai abrir
nesse formato para mim. Olha que legal. Então eu posso todo dia ir lá e olhar. Eu tenho hoje, por exemplo, 14 máquinas virtuais. Se amanhã eu tiver 20 máquinas virtuais, eu posso dar uma olhada. Galera, quem criou? Por que foi criado? Isso vai aumentar custo. Foi provisionado? Uma série de fatores. Posso salvar aqui também, por exemplo, reporte de recursos por tipo, tá? E vou deixar aqui como uma query privada e pino no dashboard também, tá? Vai montando um dashboard de recursos. Outro item que eu peguei, por exemplo, aqui. Se eu quero saber das máquinas virtuais, eu vou especificamente na máquina virtual, tá? Vou rodar aqui minha query e ele vai executar. Quais os sistemas operacionais que eu tenho de máquina? Linux e Windows. 2 Linux, 12 Windows. Posso deixar no formato de chart? Esse aqui talvez o Dunnett fique até legal. Olha lá que legal, né? Vou salvar e vou colocar aqui. Report VMs por SO. Salvo. Vou pinar no dash também, tá? Vou deixar um dash de monitoramento, basicamente. Outro elemento que eu peguei aqui que pode gerar um custo para a gente. IP público. Tá? Rodar uma query, quantos IPs públicos eu estou utilizando. Né? Então tá aqui todos os IPs públicos que eu estou rodando. Vou dar um save aqui. Report de IPs público. Beleza? Salvei. E como que eu quero mostrar? Posso mostrar no formato de Dunnett. Posso mostrar no formato de bar. Ele está listando aqui. Eu vou deixar ele no formato de Dunnett aqui mesmo. Pino no meu dashboard. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Recurso por localização. Isso é legal também, tá? Por que é muito legal ter um controle da localização? Para você saber se você está no compliance da sua empresa. Tem empresas que não tem muito problema com compliance de região, mas tem empresas como instituições bancárias que é forte o compliance em cima da localização. E aí, se você cria um recurso fora da região e você tem o compliance, por exemplo, eu só posso criar recursos no Brasil, você tem esse console para todo dia você bater o olho e saber quem é que criou um recurso nos Estados Unidos, né? Reporte de recursos por região. Ok? Salvei. E vamos ver como é que ele mostra. Pode me mostrar no Dunnett e pode me mostrar aqui no bar. Vou deixar como bar chart. Vou pinar esse recurso aqui também. Beleza? Criei algumas queries que eu deixei para vocês. Galera, pode criar um dashboard gigante, pode pegar tudo que tem aqui, storage, database, seja lá o que você quer buscar de informação. Vou lá no meu dashboard, tá? E aqui no meu dash, olha só o que eu tenho aqui de recursos. Todos esses recursos que eu criei, eu posso vir aqui no meu dashboard, eu já tenho alguns elementos aqui dentro do meu dashboard que eu posso customizar, né? Então, posso customizar toda essa minha estrutura de dashboard. Eu quero tirar esses recursos aqui. Tá? Vou tirar os tutoriais, vou tirar o Service Health e vou deixar aqui esses elementos. Vou diminuir aqui essa tela, porque aqui é só sumarizado, né, a quantidade de itens que eu tenho. Vou jogar ele lá para cima, bem ao topo. Vamos ver o mínimo que ele pode ficar aqui. Pode ficar pequeno. Posso pegar esse outro elemento aqui, né, vou jogar ele para cima. Vamos jogar ele lá para cima aqui, por exemplo. Vou colocar ele aqui, tipos de recurso. E aí você pode colocar pela importância que você tenha para cada um dos seus elementos, certo? O reporte por sistema operacional. Vou jogar ele lá para cima também. Até troquei ele, acabou trocando porque pegou tamanho maior. Vou jogar ele menorzinho aqui. Não, mas eu quero que ele apareça aberto. Então vamos pegar o mínimo aqui para que ele apareça, que eu acho que é aqui. Ok. Vou pegar mais esse recurso aqui, colocar ele para cá. Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Então aqui eu tenho alguns dos recursos que eu joguei, que eu pinei. Tá? Eu posso salvar aqui nesse meu dash. Ele é um pouquinho chatinho aqui da gente organizar às vezes, mas fica bem legal. Botar aqui dash recursos, tá? Vou dar um save aqui. E olha lá. Tenho alguns dos meus recursos que eu deixei salvos aqui dentro do meu dash, tá? Posso pegar outros recursos lá. Por exemplo, eu deixei algumas queries prontas, Open Query. Olha lá, todas as minhas queries prontas.
Então, quero pegar o report por região. Vou rodar ele, vou dizer aqui que eu quero visualizar ele como Dunnett e vou pinar ele aqui. Aonde que eu vou pinar? Vou pinar ele aqui nesse mesmo recurso. Eu deixei menor aqui a visualização para ficar fácil de vocês visualizarem. Tá lá ele aqui por região, tá? Para enxergar o dash. Quero pegar um outro recurso lá que a gente rodou, Rafa. Por exemplo, abrir minhas queries salvas. Vamos pegar aqui IP público, tá? Roda a query, pega o tipo de resultado. Como que eu vou mostrar isso? Vou mostrar como o Dunnett. Vou pinar dentro do dash recursos. Beleza, voltamos lá para o dash recursos. Olha que bacana que vai ficando essa visualização, né? Você vai tendo um dash que você pode ir dando refresh nele, deixar o auto refresh habilitado a cada X tempo. Você pode vir aqui fazer outra configuração. Eu não quero mais visualizar dessa forma, posso vir aqui alterar. E tudo isso você consegue customizar, né? Quero mudar, né? Não quero que esse gráfico fique aqui, quero que isso venha para cá para ter um melhor ajuste, né? Vou ajustar aqui a minha visualização, vou colocar esse recurso para cá. Ok, salva. E olha que ponto legal, você pode exportar isso, tá? E passar para outro colega. E você pode também compartilhar esse recurso para que todo mundo tenha essa visualização, tá? Então são recursos muito legais que você pode botar numa tela de monitoramento para que você possa ter um controle maior da sua estrutura. Como eu falei, controlar a estrutura ajuda muito a você garantir segurança, você garantir um melhor provisionamento de recursos e você garantir um melhor uso do custo que você tem dentro das suas subscriptions do Azure. Ok, pessoal? Se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com a sua rede para todo mundo ter essa informação de um conteúdo gratuito que pode estar ajudando você a ter um maior controle da sua infraestrutura. Deixa um like, comenta o que você achou dessa aula aí que é super importante para que a gente possa estar sempre trazendo um novo conteúdo aqui no canal e ajudando todo mundo nos seus estudos de Azure. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado aí pela participação e #partiu nuvem.